Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Por aqui pelos status, pelas minhas redes sociais. Quinta-feira, 24 de julho, 9 horas e 13 minutos. Eu quero ser bem rápido e eu senti o desejo de compartilhar com vocês esse vídeo, que é o processo de construção de uma mensagem, tá? Deixa eu ser bem rápido para não ficar muito longo. Ontem à noite, era por volta das 23h40, 50, quase meia-noite, né? Eu estava me preparando para dormir, ali no quarto, eu e a Carla, quando me veio à mente 5 frases. Essas frases aqui que estão em destaque: expulso para ser salvo, rejeitado para ser aceito, punido para não ser banido, recolhido para não ser corrompido, confinado para não ser extinto. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando eu terminei de escrevê-las, já corri para o tablet, já para começar a construção de um novo esboço, de uma nova mensagem que Deus está me confiando por sua bondade. Porque Deus faz assim comigo, assim é o processo de construção da mensagem. Por ser um leitor da Bíblia, não como gostaria de ser, gostaria de me dedicar mais ainda, mas de alguma forma leio a palavra de Deus todos os dias, com meditação, com amor e carinho. Então os textos já estão dentro do coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós e para isso nos instruir. E aí veio, pensei esse pensamento. Eu já comecei a escrever e eu quero compartilhar com vocês o processo de construção dessa mensagem. Começa aqui com o tema Gênesis, a graça desde o princípio. Esse tema ele não é determinantemente final, ele pode ser mudado, pode ser modificado. Mas por que desde o princípio? Porque nós vamos usar os primeiros capítulos do Gênesis para poder construir essa mensagem, entendeu? Usando os primeiros capítulos do Gênesis. Então eu coloquei aqui uma introdução, né? Que ao olharmos para os 2 primeiros capítulos do Bereshit, ficamos deslumbrados com as ações originárias do Eterno. Porém, ao chegarmos ao capítulo 3, corremos o risco de acharmos que estamos nos deparando com um Criador que, de repente, tornou-se severo ao extremo. Um Deus que, ao olhar para a sua criatura, deseja subjugá-la por seu simples erro de desobediência. A partir do capítulo 3 de Gênesis, vemos o homem sendo expulso, rejeitado, punido, recolhido antes do tempo e confinado em uma prisão. Todos esses pontos nasceram a partir daqui, ó. E você vai ver que isso aqui, se você pesquisar, eu não usei de IA, inteligência artificial, chat GPT, nada. É a forma como Deus faz comigo, e eu tenho certeza que isso é graça, é o poder do Espírito, e sobretudo, quando a gente busca estudar, a se dedicar, Deus vai produzindo esses pensamentos. Se você pesquisar em qualquer lugar, você não vai encontrar esse conteúdo, porque ele está sendo construído agora. Inclusive, eu tenho uma pasta aqui no tablet, que é a pasta chamada Em Construção. Essa pasta bem aqui, ó. Aqui estão todos os esboços quando eu começo a construí-los. Quando eu começo a construí-los. Aí depois eu passo para as suas respectivas pastas ou para uma pasta correspondente ao ano de criação desse esboço ou de recebimento dessa mensagem, ok? E aí a gente continua aqui a construção, só que olha só como o processo é delicado e a gente tem que averiguar. Bem aqui eu coloquei, no entanto, que se vê mesmo aqui é o Deus de toda a graça, já revelando no princípio o que ao homem é permitido. Preste atenção nesse verbo em destaque. Porque eu ia falar que ao homem foi permitido que a graça permitiu ao homem que fosse rejeitado para que ele não pudesse, para que ele pudesse ser aceito. A graça permitiu ao homem que fosse punido para que não fosse banido. Só que quando eu fui pesquisar, né, o significado da palavra permissão, está aqui, ó, ato feito de permitir, autorização, consentimento. Então Deus não deu ao homem um consentimento ou uma autorização. Deus, ele construiu ao homem um caminho que para que ele fosse salvo, ele teve que ser expulso. Para que ele fosse aceito, ele teve que ser rejeitado. Para que ele não fosse banido, ele teve que ser punido. Para que ele não fosse corrompido, ele teve que ser recolhido. Então eu vi que a palavra permitir não ficava muito bem. Então eu estou começando a trocar as palavras. Agora eu coloquei conduzir, para ver se o tópico fica em conexão, fica em harmonia e fica melhor compreensível. Então, aqui uma mensagem que eu resolvi compartilhar com vocês. Ela está ainda sendo
produzida, criada. Vão ser colocados aqui os subtópicos, as referências bíblicas. Não tem um texto ainda, porque muitas vezes o texto ele pode fazer parte de uma fase conclusiva da mensagem. Então a gente usa o último texto que vamos citar para concluir muitas vezes, ou pode ser diferente. Então, estou compartilhando com vocês. Vocês podem ler aí. Quem lê Bíblia, quem estuda, já matou aí toda a charada, digamos assim, ou já pôde vislumbrar, né, no que vai dar essa mensagem, como Deus é tão bom, tão bom. Isso aqui fica como um exemplo, não posso dizer um exemplo, mas fica como uma inspiração para você, como Deus pode pegar um mortal, um pecador, iluminá-lo, inspirá-lo e permitir que ele produza um conteúdo que vai alimentar posteriormente a igreja. Deus abençoe, um beijo no coração e fiquem com essa bênção em nome de Jesus.